Abram as suas Bíblias lá no livro de Lucas. Evangelho de Lucas. Vamos à palavra do Senhor. A gente vai trazer uma breve reflexão a respeito desse texto, Lucas capítulo 24, verso 32. Lucas 24, 32. Todo mundo achou? Quem achou diz amém. Quem não achou diz amém. Não tem nenhum amém, né? Então vamos seguir aqui com a palavra de Deus. A gente vai ler só o 32 agora, olha. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Senhor Deus, eis aqui a tua palavra, Pai. Peço a Ti que o Senhor fale conosco e que a gente possa abrir as nossas mentes para receber aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Usa-nos, ó Pai, como instrumentos em Tuas mãos. E nós acreditamos que para que o Senhor use as nossas vidas, o nosso coração precisa arder por Ti, Pai. Arder pela Tua obra. Arder, ó Pai, pelo Teu amor tão grandioso e maravilhoso. Nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pergunta para o seu irmão: seu coração tem ardido? Seu coração tem ardido? Ou ele está mais ou menos? Será que seu coração está mais ou menos? Está mais ou menos? Ou será que seu coração está um cubo de gelo? Está um cubo de gelo? Nem 8 nem 80, né, gente? Nem lá nem cá. Tem gente que está com o coração fervendo. Manu participou da vigília ontem, mas o coração dela está saindo fogo até pela boca, pelos ouvidos, sei lá do quê. Tem gente que pode estar com o coração igual um cubo de gelo. Mas o fato é que a maioria de nós, estamos com o coração mais ou menos, nem lá nem cá, daquele jeito, normal de ser. A gente crê em Jesus, muitas vezes a gente faz oração, lê a palavra, faz ali os nossos rituais religiosos diários, não é? Mas nem sempre a gente também está com aquela energia, com o coração ardendo, com o coração queimando. Obviamente que está mais ou menos já é melhor do que nada. Mas muitas vezes o mais ou menos não deixa a gente chegar e realizar para Deus aquilo que Ele de fato merece. É verdade? E por que que às vezes o nosso coração está tão mais ou menos, está tão normal, medíocre? Quando eu falo medíocre, eu não estou falando numa conotação 100% negativa. Medíocre é aquilo que está na média. O medíocre não é ruim. O medíocre está na média. Agora, se a média for baixa, o medíocre é ruim. É. Os times do Campeonato Brasileiro são medíocres, mas a média do Campeonato Brasileiro é o quê? É baixa. Então, o pouquinho que o cara faz melhor já é maior do que a média, mas não significa que está bom, que está no top, não é? Acontece também. Você vai ver lá os estádios da Europa, as ligas europeias, principalmente a inglesa, né? O investimento. Olha lá no basquete, o chefe gosta de basquete. Você vai no estádio, no ginásio lá de basquete, é coisa de outro mundo. É top, nível é alto. O medíocre lá, o sarrafo é mais alto. Aí você chega aqui no Brasil, vai jogar NBB, é o ginásio da escola particular. É ou não é? Muitas vezes, ginásio da escola particular. Quadrinha de taco, legal, pô, igual lá no Magno tem um ginásiozinho legal, no Minas Tênis, pá. Legal. Está acima da média do Brasil, mas porque a média do Brasil é baixa.
Como que será que é a nossa média? Uma reflexão. Às vezes a gente está ocupado demais. É muita notícia. Eu trabalho com redes sociais, trabalho com comunicação. E lá na empresa, que tem tudo quanto é tipo de conteúdo, de comunicação, não se falava em outra coisa que não fosse of the king, the power, the best, the man, the mert. Não se falava em outra coisa que não fosse isso. Ou de bebê reborn, também se falou muito nessa semana lá na igreja. Na empresa, né? Na igreja não, na empresa. E aí a gente está envolvido com os fatos. Semana passada foi o Papa. E aí, toda vez que acontece um Papa, vem as teorias dos papas. É o anticristo, não é? É o falso profeta, não é? E será do que não é? E a gente fica lá naquele envolvidaço, lá naqueles trem. Notícia e tal. Está parecendo o povo lá da Grécia, quando Paulo foi pregar. E aí, era interessante que a palavra fala assim, que eles não faziam outra coisa. Eles não se ocupavam em outra coisa que não fosse ficar falando das novidades que aconteciam naquele tempo. Você vai achar esse texto lá no livro de Atos. É batata. Eles não pensavam em outra coisa que não fosse ficar falando do quê? Das novidades. E a gente? Rapaz, eu acho que a gente é meio grego nesse sentido, né? A gente gosta de falar das novidades. A gente se ocupa com as novidades do nosso tempo. E não é ruim não, gente. É legal, pô. Você tem assunto. É bom conversar, é bom falar. É bom a gente... mamãe, para o bem da sua lanterna, do seu celular, desliga a sua lanterna aí. Mas voltando, gente, para não perder o fio, é interessante que a gente está sempre nessa circunstância, envolvido com um monte de coisa, novidades, serviço, estudos, e acaba que isso faz com que a gente se distraia e que faz com que a nossa fé fique, a maior parte das vezes, marrominos. Tem vezes que está para mais, tem vezes que está para menos. E não fica triste não, porque isso é normal, é natural, normal da gente. Mas é importante sempre ter esses alertas para que a gente possa melhorar em relação à nossa fé. E aconteceu algo parecido com os discípulos. O grande fato, a grande notícia daquele tempo, a morte de Jesus. Um jovem homem com sabedoria nas palavras, com poder para realizar milagres. Um profeta, considerado ali um profeta poderoso. Um homem fora da curva. Muito mais polêmico, muito mais poderoso, muito além do profeta Miguel, né? Vai muito além de tudo que a gente imagina. Jesus de Nazaré foi morto. E as notícias corriam boca a boca pelas ruas da cidade. As pessoas falavam. Jesus foi morto no lugar de Barrabás. E às vezes a gente pensa Barrabás como um criminoso e olha para o nosso tempo como se fosse um criminoso do nosso tempo. Não é? Pensa lá num bandido armado que chega, rouba, e tal, mas Barrabás, ele era um criminoso político. Ele não era esse, por isso que o pessoal falou, solta Barrabás, porque Barrabás veio como um proponente revolucionário contra Roma. E o que Roma fazia com o povo de Israel? Oprimia, cobrava altos impostos. Então Barrabás veio como com aquela figura revolucionária, um líder político que se levantou contra Roma, e o castigo dos líderes políticos que se levantam contra Roma é a morte, a crucificação. Jesus ou Barrabás seriam crucificados. Os mestres de Israel conseguiram convencer Roma de que Jesus era um potencial revolucionário político. Um líder que poderia, com poder, com guerra, com revolução, trazer um reboliço ali em Israel. Eles arrumaram um álibi para crucificar Jesus.
Porque Jesus, ele foi muito diferente do Messias que eles esperavam. Jesus falou coisas que ofendiam a fé judaica. Às vezes a gente julga os judeus, mas eu tenho certeza, se o jovem Miguelito chegasse e falasse assim: qual é o seu nome, guri? Eles perguntassem para ele, o Miguelito falasse: eu sou. A gente tacaria umas pedras nele, não é? Se o jovem Miguelito chegasse e falasse assim: meu irmão, ir na igreja, estou pegando uns treinos, tentando contextualizar com o nosso tempo. Por exemplo, Jesus chegou e falou assim: meu pai trabalha até no sábado. O sábado foi feito para o homem, e não o contrário. O homem não foi feito para o sábado. E aí os discípulos dele faziam coisas que não poderiam ser feitas no sábado. A gente pode pegar umas coisas complicadas aí no nosso tempo. E certamente a igreja apedrejaria. Como a igreja faz isso. Então, muitas vezes, se nós estivéssemos no meio dos fariseus, é bem provável que fôssemos um deles, a gritar: prende Jesus, mata Jesus e solta Barrabás. Mas alguns discípulos, homens que creram, diferenciados, fora da curva, que enxergaram em Jesus o Messias. Eu sei que muitos deles fugiram por medo, né? Possivelmente eu também ficaria com medo. O único que ficou lá perto de Jesus na crucificação foi João. Nem o Pedro Valentão ficou do lado dele. Todo mundo fugiu, todo mundo foi embora, zarpou. Ficaram só as mulheres, as Marias e João cuidando das Marias lá. E Jesus pediu: cuida delas aí, pô. Dá uma ajudada aí. E os caras zarparam, todo mundo foi embora. Por quê? Porque são pessoas normais. Às vezes estão com a fé mais ou menos, o que é normal. Mas naquele tempo eles ainda eram meio fora da curva, porque o normal era mandar prender Jesus, matar Jesus e soltar Barrabás. Enxergue em Barrabás um líder. Vai entendendo que a coisa é mais diferente do que vocês imaginam. Porque é muito fácil, é muito absurdo a gente acusar alguém que soltou um bandido. Mas Barrabás, dentro da visão da maioria, não era um bandido. Era só para Roma. Mas para os judeus ele não era um bandido. É muito interessante a gente parar para pensar nisso. E aí, passando-se o tempo, esses homens, esses discípulos e os apóstolos, e aqui a gente vai começar a diferenciar um pouquinho os termos: discípulos e apóstolos. Porque Jesus separou 12 discípulos inicialmente, que viraram apóstolos. E aí, no caso, um morreu, ficaram 11 apóstolos. Mas Jesus tinha vários discípulos, grande comissão. Já haviam outros discípulos de Jesus que acreditaram nele, que creram nele, que resolveram: não, a gente vai dar a vida por esse cara, por esse jovem nazareno, por esse jovem que realizou milagres. Eu vi, ele era poderoso em palavras, ele é o Cristo, ele é o Rei, ele tem poder para libertar Israel, para nos trazer restauração, para trazer uma nova palavra, para mudar o tempo, para mudar as coisas. Ele tem poder, e eles acreditaram, ainda que a maioria, a média, não acreditou. Não acreditou. E eles acreditaram. Mataram Jesus. E aí, passando-se os dias, ao terceiro dia, ele ressuscitou. As primeiras testemunhas, as Marias, 2 mulheres, que naquela época não eram
consideradas as melhores testemunhas para presenciar um fato tão grande. Ela falou para os discípulos, elas falaram. Ele não está lá. O anjo falou que ele ressuscitou. E aqueles machões que não ficaram do lado de Jesus, na crucificação, que raparam fora, falaram: você está doida, mulher? Mas aí o que acontece? Jesus apareceu para eles. E as notícias corriam. Mas diferente de hoje, que é tudo num clique, o boca a boca ali era mais lento. Não havia chegado para 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, que Jesus Cristo havia ressuscitado. E aí, a gente vai avançar um pouquinho. Vamos ler aqui o verso 25. Olha o que está escrito. Opa, peguei aqui o versículo errado. Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras. O que aconteceu aqui, pessoal? Jesus apareceu para 2 discípulos a caminho de Emaús. Jesus estava conversando e estava expondo as Escrituras. É interessante que esses discípulos chegaram e perguntavam para Jesus: você não está sabendo de nada que está acontecendo, não? Falavam: mas como que você não sabe, bicho? Não se fala de outra coisa? Igual quando chega lá na empresa, o povo chega lá às vezes, né? Of the king, the power, the man, the best. Aí eu falo: o que é isso, velho? Ué, é possível que você não sabe? Não se fala em outra coisa? Não tem outros memes na rede social da semana que não seja isso daí? A cada 10 memes, 8 são desses aí. Como é que você não sabe, Lucas? Aí o pai aqui dá aquela de bobo, né? Eu acho que foi isso que Jesus fez. Ei, como é que você não sabe? Um grande profeta, poderoso, foi morto, capturado por Roma. Você não sabe de nada, inocente. Você não viu no Instagram? Você não viu no TikTok, no Kawaii, no Shorts do YouTube, ou mesmo aquele vídeo longo daquele cara polêmico lá do YouTube? Você não viu no podcast do Vilela? Estava no Flow, estava em tudo, você não viu? Não é possível. Como é que você não viu uma coisa dessa? O cara morreu, o cara foi morto e tal. O próprio, né? Imagina a foto aparecendo no cartaz. Tudo, morreu Jesus de Nazaré. Aí o próprio aparece do lado deles. Eu imagino que Jesus devia estar com a máscara, encapuzado, com um focinho de palhaço, que não tem condição não. Apareceu do lado dos caras e começou a trocar ideia com eles. Isso aconteceu porque foi explicando as Escrituras com poder, com sabedoria, com as Escrituras que o próprio Deus, Ele mesmo, inspirou para que fossem escritas, e lá explicando tudo lá para os caras, e os caras lá distraídos, rapaz, distraidaços, impressionante. E Jesus chegou e falou para eles assim: ô zoado, ô tonto. Fala igual o Mateus, parou. É tonto demais. É tonto. É zoado. Não é possível. Vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam o que está nas Escrituras. Vocês são tontos. Traduzindo os tolos ou os nécios que está aí na sua Bíblia. Jesus estava mostrando para eles as Escrituras. Mas esses caras não entendiam. E eles não entendiam porque eles estavam com vendas espirituais nos olhos. Os olhos deles estavam impedidos, a palavra do Senhor diz, impedidos de reconhecer o Mestre. E às vezes acontece conosco. A gente fala de Jesus, a gente ama Jesus, a gente lê a Bíblia. Vai entrar no YouTube do cara, tá cheio de vídeo falando de Jesus.
pregação. Aí quando vai pastor no podcast, o cara assiste lá 5 horas de conversa, no 2.0, escuta tudo, mas não retém nada. Aquela coisa assim, pô, sou fã desse cara, tá aqui, Jesus é o cara. E às vezes Jesus está do seu lado, te falando outra coisa e você não está nem ouvindo, não está nem vendo, porque os seus olhos estão impedidos de ver o Mestre. Não adianta a gente querer ver o Mestre se ele não se revelar a nós. Não adianta a gente achar que enxerga tudo, a gente achar que sabe tudo, se o próprio Deus não se revelar a nós. E é assim que ele faz. Por isso que a gente tem que ter o coração cheio de paz, da vontade de Deus. Mas, mesmo às vezes sem saber, é importante que a gente ore, que a gente busca e que a gente diga para Jesus a seguinte frase: venha e fique conosco. É um ato de fé. Vocês já viram Jesus? Já viram assim? Pô, o cara apareceu aqui na minha frente, você já viu? Quem falar que já viu, eu vou pegar aqui, já vou elevar a 4ª pessoa da Trindade aqui agora, viu? Quem falar que já viu, eu me curvo aqui, ó. Senhor, tenha compaixão de mim aqui. Eu nunca vi Jesus. Eu não sei como que ele é, não. Tem uns caras que botam ele lourão de olho azul. Aí teve um filme lá que chama Ressurreição, que finalmente alguém botou Jesus com cara de um cara do Oriente Médio. Finalmente alguém colocou Jesus com a cara de um cara do Oriente Médio. Finalmente. Nada bonito. Você olha para ele assim, e não era o cara do Oriente Médio bonitão, não. Era um cara normal. Tipo eu mesmo, assim. Normalzão, cara. Normalzão. Era o Jesus. Pô, chefe. Viu, amor? Por isso que eu falo que a realidade grita. A realidade grita. Mas Jesus é lindo. Jesus é lindo. Você podia ser igual o Dave Leonardo, chamar todo mundo de lindo, evitar problema, tristeza no coração dos outros. Só porque eu estou ficando careca. O meu coração é lindo. Amém. Espero que seja também, porque nem isso eu sei. Seu lindo. Mas esses discípulos falaram o seguinte, vamos ver aqui o verso 28. Olha o que está escrito. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria viagem. Ou seja, Jesus é como se ele estivesse indo para um outro lado. Eles chegaram no destino deles e Jesus falou assim, eu vou continuar. Era como se tivesse chegado ali em Poços de Caldas, vamos supor, estou indo para São Paulo. Os caras estão indo para Poços de Caldas. Chegamos ali em Poços de Caldas, no destino certo, e Jesus continuava indo para São Paulo. Vou seguir viagem. Tá bom? É mais ou menos isso que Jesus quis dizer. Mas eles insistiam, fique esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para a casa deles. Eles não sabiam, não estavam reconhecendo ali Jesus. Mas existia algo muito forte nos judeus daquele tempo, a hospitalidade. Era quase que uma lei para eles serem hospitaleiros com os viajantes estrangeiros. Amém? Aqui no Brasil a gente não consegue ter essa segurança por causa do alto grau de criminalidade que a gente tem. A gente tem muita insegurança, segurança com Uber, segurança taxista, segurança de sair com coisa na mão, insegurança de hospedar alguém que a gente não conhece na nossa casa. Mas naquele tempo era mais tranquilo esse tipo de situação, ainda que houvesse muitos salteadores, muitos ladrões, problema nesse sentido. Mas aí, reconhecendo que ali estava um judeu, um homem que expôs para eles as Escrituras, um homem que conhecia a palavra de Deus, eles sentiram confiança. E eles falaram, vem cá, fique conosco. Eles fizeram um clamor, eles fizeram um pedido, eles fizeram uma oração. Vem cá e fique conosco. E às vezes, mesmo que a gente não reconheça que Jesus está perto de nós, a gente tem que ter esse coração de dizer, Senhor, vem cá e fique comigo. Eu não estou te vendo. A gente tem que ser realista com a nossa fé. Muitas vezes a gente tropeça porque as nossas expectativas não estão alinhadas com a realidade da fé que a gente tem vivido.
Às vezes a nossa fé está capenga, está mambembe, está mais ou menos. E a gente acha que é o cara, mas não. A gente precisa ter uma postura de humildade, gente, e é sempre melhor, eu vou falar isso 100% das vezes é melhor que você ache que você é menos do que você é em relação à sua fé. Porque você sempre vai querer buscar mais. Nunca ache que você chegou no topo. Nunca ache que você chegou no seu nível máximo. Sempre ache que você está aquém. Porque você sempre vai querer mais. E a fé é algo eterno, é inesgotável. A graça é inesgotável. O aprendizado sobre Jesus Cristo é inesgotável. É impossível a gente chegar no nível máximo que a gente consegue. É impossível. Os homens mais fortes da fé, que a gente admira tanto, chegaram e falaram: nossa Deus, cada vez que eu chego mais perto, parece que eu estou mais longe, né? Aquela velha frase, né? De perto você é feio e de longe parece que você está de perto, né? É meio assim. É meio assim a nossa fé. Quanto mais a gente vai se aproximando da luz, mais a gente vê que é imperfeito. Não é igual a rede social que tem como botar blur na cara, não. Você vê tudo, meu filho. Você vê suas imperfeições diante da glória de Deus. Diante da glória do Pai Todo-Poderoso. Você nem existe, você é incinerado igual uma bomba nuclear. É importante que a gente tenha essa consideração de dizer: venha, fique conosco. Amém? Continuando a leitura desse texto. Jesus foi para a casa deles, agora o verso 30. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois, partiu e lhes deu. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E nesse momento, Jesus sumiu, desapareceu. E aí eles disseram um ao outro: será que não ardia o coração enquanto ele nos falava? Verso 33. E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e ele apareceu a Pedro. Amém. Glória a Deus. A gente enxerga aqui que logo que o Senhor se revelou a eles, logo que as escamas caíram, logo que o entendimento deles foi aberto, por isso que eu oro sempre ao Senhor: Senhor, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, porque se o Senhor não fizer isso por nós, a gente não consegue fazer, a gente não tem a capacidade de reconhecer a fé verdadeiramente se o próprio Senhor não nos revelar. Eu digo isso para você: se você está aqui hoje, se você veio com o coração aberto para receber o Senhor, é porque o Senhor se revelou a você, ou Ele está se revelando a você. Independente da circunstância. Se você está aqui hoje não por interesse de ser visto, de ser reconhecido, não por interesse de sair daqui com uma bênção no bolso, não com interesse de ser considerado alguém grande, não com interesse simples, religioso, da obrigatoriedade de Deus te presentear com algo, te abençoar com algo. Se você veio com o coração aberto, reconhecendo, e era Jesus que estava aqui, eu não vi. Era Ele que estava aqui do meu lado e eu nem sabia, bicho. E se você não tiver esse coração arrependido, se você veio, aliás, com o coração aberto, arrependido e contrito, Ele está se revelando a você. E você vai ver Jesus Cristo. Amém? Porque Ele quer se revelar. Ele quer coração humilde.
Ele não apelou com os discípulos aqui porque necessariamente os discípulos não reconheceram ele de cara. Ele sabia que os discípulos estavam impedidos de enxergá-lo. Ele deu uma chamada neles: ô, seus tontos, quando vocês vão acordar? Porque ele sabe da limitação deles. Jesus sabe da sua limitação. Jesus sabe da minha limitação. Jesus sabe da nossa limitação. Ele conhece, ele sabe tudo que você está passando. Ele sabe da sua falta de fé. Ele conhece a sua dificuldade em crer. Ele sabe da sua dor, do seu problema, do seu fracasso, de tudo que você carrega dentro de si, que às vezes ninguém sabe. Jesus sabe e ele tem misericórdia de você. Por isso ele se revela. Por graça, por amor, por misericórdia. Porque não dependia, não, ele não precisava fazer isso se ele não quisesse. Mas ele o fez por graça, por amor, por misericórdia. E isso é maravilhoso demais. E naquela mesma hora que os discípulos o reconheceram, eles levantaram e saíram correndo. Foram embora para encontrar com os 11, para confirmar a notícia, para falar ele estava conosco. E o pessoal, ele apareceu para Pedro. Imagina que tenha falado também, apareceu lá para as Marias. Ele apareceu, ele ressuscitou, ele está vivo, ele fez o que prometeu. Glória a Deus, porque ele é o Messias. Ele é o Deus, ele é o Rei, e ele é o Rei da sua vida, ele é o Rei da minha vida, ele é o Rei de tudo e de todos. Ele é quem está no controle de tudo e de todos. Ele é o Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que dá poder aos seus filhos, aos seus amados. Para finalizar, vamos ler o verso 49. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos de poder do céu. Vamos ler juntos isso aqui? Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos de poder. Isso é um fato imensurável que aconteceu. Talvez um dos maiores milagres de Jesus Cristo foi o envio do Espírito Santo. Sabe quando os discípulos reconheceram Jesus? Sabe quando eles creram? Porque, gente, você sabe que eu entendo os ateus? Eu entendo os ateus. Eu entendo os agnósticos. Eu entendo. Porque quando você lê a Bíblia, quando você vê tudo que aconteceu com Jesus, você fala assim: não tem como. Não tem como. É inexplicável. De fato, Jesus existiu um Jesus ali no século I, existem registros de historiadores que não estão ali na Bíblia necessariamente, às vezes falando de um ponto bom, às vezes falando de um ponto ruim. Se a gente for analisar a história academicamente falando, você não pode olhar só o ponto da Bíblia, porque a Bíblia vai sempre falar que tudo é legal, que tudo é bacana. Tem que ver se tem registro de outros povos, de outras histórias, de outros fatos, de outros acontecimentos, como os povos ao redor narraram, e Jesus existe nessa circunstância. Mas não faz sentido ele ter feito tudo isso, ter ressuscitado. Não tem muita lógica, historicamente falando, isso acontecer. Não tem os registros que eu gostaria de ver como prova. Não vai ter prova. É só pela fé. E a fé, ela só vem quando você é revestido de poder que vem do alto. Aqueles homens conseguiram crer porque Jesus apareceu para eles. Mas provavelmente, se não tivesse aparecido, eles não teriam fé, porque eles ainda não foram revestidos de poder.
O maior poder e o maior milagre de Deus é te fazer acreditar que Jesus Cristo existe. E te fazer lutar por isso. E te fazer acreditar, dar a vida por isso. Porque não é pela força do homem, não é pela prova que a ciência tem, não são pelas justas explicações que existem nesse mundo, é pelo poder do Espírito Santo que a gente crê. Quando eu estudei teologia, quando eu comecei a estudar, me aprofundar nessas coisas, várias vezes eu fiquei assim, meu Deus, mas se for olhar realmente, academicamente falando, é difícil defender certas teses. É difícil. E às vezes parecia que a minha fé queria dar uma trupicada. Mas o Espírito Santo vinha e reacendia essa chama. E reacendia no meu coração e falava assim: eu estou aqui, meu filho. E aquela doce voz, que às vezes no silêncio, que a gente precisa tanto ter, no silêncio, não no barulho, não no culto, não na vigília, naquela oração fervorosa, que é maravilhoso, que é bom demais, mas muitas vezes o Senhor está esperando a sua alma se aquietar. O seu coração fica quietinho, para você de fato reconhecer a voz dele e dizer: esse é o meu mestre, é nisso que eu creio. Jesus poderia ter se revelado a tantos outros discípulos naquele momento. Poderia ou não? Poderia ter se revelado para os índios aqui no Brasil, para os indianos, para os chineses, para os japoneses, para os aborígenes lá na Austrália. Podia ter se revelado para o pessoal que morava na Sibéria, para os mongóis, império mais poderoso que existiu, um dos mais poderosos que existiram. Podia ter se revelado. A quem ele se revelou? A quem ele se revelou? A poucos discípulos. Ele apareceu para poucos na humanidade. E aí, aguardem na cidade. Eles aguardaram. Atos capítulo 1, verso 8. E desceu sobre eles para serem testemunhas. Você acha que aqueles homens simples conseguiriam testemunhar para bilhões de pessoas hoje? Por que bilhões de pessoas acreditam em Deus e não retrocedem na sua fé? Por causa do poder do Espírito Santo. Por que milhares de missionários colocam as suas vidas em risco ao pregarem o Evangelho em um país onde é perseguido o cristianismo? Por quê? Por causa do poder do Espírito Santo. Porque às vezes você tem uma vocação aí gritando, o seu coração ardendo, e você não consegue explicar o que é, por causa do poder do Espírito Santo. Será que o nosso coração não ardia? Não, o coração deles não ardeu. Porque ainda não foi revelado a eles o poder do Espírito Santo. E hoje, nós temos a oportunidade do nosso coração arder por causa do poder do Espírito Santo. Porque foi descido sobre nós o Espírito Santo. E ele nos revestiu de poder para nós sermos testemunhas. Aqui no bairro do Fernão Dias, no seu bairro, no meu bairro lá em Santa Luzia, Chácara Santa Inês, São Bené, bairro Parque São Pedro. O nome é bom, né? O próprio Pedrão, né? Só falar, você sabe por que chama Parque São Pedro? Por causa de Pedro. Você sabe quem foi Pedro? Jesus apareceu para Pedro. Só ler aqui, ó. Finalzinho do livro de Lucas. Jesus continua fazendo maravilhas através da ação do Espírito Santo. E ele quer encher o seu coração de poder para vencer o maligno, para vencer as investidas de Satanás, para vencer a sua falta de fé, para vencer a incredulidade, para vencer a sua apatia espiritual, para vencer o seu cansaço. Ele veio para te saciar a sua fome, a sua sede.
E se você, assim como eu, em muitos momentos, se sente meio marrominos na sua fé, na média baixa, fique de pé no seu lugar. E vamos orar juntos. Eu digo para vocês que a média de fé do brasileiro é até alta. O brasileiro é um povo que crê. Povos sofridos são povos que creem. São povos que acreditam. Por isso que Jesus Cristo fala: eu vim para os pobres, para as viúvas, para os enfermos. Senhor, não me dê tão pouco para que eu seja um ladrão, mas não me dê demais também para que eu venha a duvidar de Ti. Em muitos momentos o coração do homem cheio de coisas, cheio de recursos, cheio de possibilidades, desacredita de Deus. Vamos adotar a postura humilde que o rei Davi falou. Senhor, o meu coração não quer se elevar. Meus olhos não precisam se levantar, eu não preciso me exercitar sobre assuntos complicados demais para a minha cabeça. Cale a sua alma, sossega o seu coração e no seu secreto busque ao Deus de toda a terra, para que Ele se revele a você e te encha de poder. Não poder para pisar nos outros, não é poder para dominar as pessoas, não é poder para destruir reputações, é poder para que você tenha fé, para que você acredite, para que você viva o Evangelho, para que você pregue o Evangelho. Esse é o maior poder que o Senhor pode te dar.